Meus queridos, pregador Daniel aqui mais um vídeo para o nosso canal. O canal é de vocês também. Para quem não me conhece, eu sou o pregador Daniel Ferreira, como eu disse. Estamos aí pregando o Evangelho de Cristo e pregando a Palavra de Deus. Não prego sobre religião, eu prego sobre a Palavra de Deus. Eu não prego sobre placa de igreja. Eu prego sobre a igreja que nós devemos ser para nós sermos arrebatados e levados até o céu. Faço parte da igreja Assembleia de Deus, porém não prego sobre a placa da igreja Assembleia de Deus. Eu prego sobre a igreja que devemos ser na presença do Senhor. Estou dizendo isso para depois algumas pessoas não entender a mensagem a qual vou falar sobre esse assunto aqui hoje. Meus queridos, como você viu pela capa e pelo título deste vídeo, hoje iremos falar sobre a CCB, ou seja, Congregação Cristã no Brasil. Hoje eu estava observando, como eu já gravei um vídeo aí, você pode observar aí no meu canal, onde eu falava sobre a volta do senhor Samuel Trevisan e João Marcos para a Congregação Cristã no Brasil. Eles tinham saído, abrindo o ministério, tinham saído da igreja CCB do Brás e abrindo o seu ministério ali em Jandira. Tinha saído da Congregação Cristã no Brasil. Para quem não sabe, quem sai da Congregação Cristã no Brasil e abre outro ministério, a qual ele abriu da forma como para eles saíram, quando eles voltar para o ministério, ou seja, voltar para a congregação, ele é recebido de uma forma diferente. Não da mesma forma a qual ele era quando ele saiu do ministério. O que tem a ver a postura do Samuel Trevisan e também da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estava observando o Samuel Trevisan ali fazendo as suas campanhas na sua igreja, a qual ele estava ali no seu ministério em Jandira, que não é a igreja CCB do Brás, onde ele fazia campanha do milagre, campanha traga seu problema para o altar, campanha traga seus problemas para o altar. Como ele diz uma frase ali assim, que é melhor o final do que o começo. Já penso o contrário, é melhor o começo do que o final. Porque se você começou do jeito certo, você acabará do jeito certo. E mediante tudo isso, o que eu quero dizer com isso? Eles gravaram um vídeo dizendo que tinha voltado para a sua igreja de origem, que é a CCB do Brás, ou seja, Congregação Cristã no Brasil do Brás. Mas, como eu disse aí no início, eu queria deixar aqui uma indagação, eles voltar para o ministério do Brás. Há algum pecado, algum problema ele voltar? Jamais. Até porque eu quero deixar aqui um versículo que diz aqui em Salmos 133, verso 1, diz assim: que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mediante tudo isso, eu quero deixar aqui uma indagação dizendo que eles voltarão, uma pergunta, eles voltarão como ancião a qual era antes ou voltarão como membro da igreja? Por que essa pergunta? Porque eles voltar para ser membro da igreja é uma coisa, e eles voltar para ser ancião na igreja é outra coisa. Na nossa igreja tem o processo das disciplinas, então ali não existe esse tipo de disciplina. A disciplina coloca você no banco e deixa você ali por tempo indeterminado. Mas uma outra pergunta, quantas pessoas não estão aí morrendo as suas vidas espirituais por pecar? Porque lá é assim, se o ancião determinou algo, ninguém pode dar nem seu questionamento, não pode falar nada. Se o ancião mais velho da igreja falou algo, todo mundo tem que acatar aquela opinião dele, não pode questionar em nada. Lembrando que eu não tenho nada contra a Congregação Cristã no Brasil, meu sogro faz parte de lá, não tem nada contra. Estou falando aqui porque eu prego contra coisas que eu não concordo, antibíblica, e coisas também contra os falsos profetas. Mas eu estou falando aqui sobre algo que, o porquê o Samuel Trevisan vai voltar, tá certo, tem que voltar, tem que ter comunhão, sim. Porém, eu quero deixar aqui para o senhor Marsola, a qual é um dos anciões também,
de que ele pode voltar sim, mas segundo o estatuto da sua igreja, se ele voltar como ancião, e as pessoas a qual estava ali e está ali, sentada no banco há muito tempo, como que fica essas pessoas? Como que fica aquelas pessoas que cometeram adultério, porque lá se a pessoa adulterar, é um pecado de morte, sendo que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que se adulterou é um pecado de morte. Se você adulterou, você vai ter as consequências. Você pode destruir seu casamento, destruir a sua família, mas não é pecado de morte. O pecado de morte é blasfêmia contra o Espírito Santo só. Mas nós não estamos aqui para pregar sobre usos e costumes nem doutrina. Mas aqui, o que eu quero dizer aqui para vocês é que a cada dia as pessoas não percebem, mas os templos estão mudando. E a volta do Senhor Samuel Trevisan e João Marcos é muito bom. Só que, porém, a igreja, ou seja, o templo, está a cada dia sendo igualado em algumas atitudes da Igreja Universal do Reino de Deus. Não a CCB do Brás, mas sim o Ministério de Jandira, a qual o Samuel Trevisan fazia parte. Que ele fazia campanha igualzinha a Universal faz. Que é falando sobre o problema no altar, como eu disse, e várias outras demais coisas. E para isso, nós temos que lembrar de uma coisa, que a Bíblia nos diz: recebei e de graça vos dá. O porquê campanha, o porquê falar em dinheiro, o porquê falar em fama ou algo do tipo. A minha indagação aqui é, se o Samuel Trevisan está voltando para a igreja, é muito bom, porque ele tem que viver união. O João Marcos tem que viver união. Porém, os direitos são iguais. Os direitos são iguais, sabe por quê? Eles vão ser recebidos como ancião, não foi pronunciado ainda, mas eu já deixo aqui que se eles voltar como ancião, e como é que fica aquelas outras almas que estão sentadas no banco há muito tempo? Como é que fica aquelas pessoas que estão ali sentadas no banco sem ter a liberdade para testemunhar como são costumes deles? Como fica aquelas almas que estão ali sentadas no banco, que não pode levar uma palavra para pregar, que muitas vezes são rejeitados dentro da igreja? Não só lá que acontece isso, mas em outras igrejas também acontece. Como que fica essas almas? E ele, só porque talvez era ancião, vai voltar com o seu cargo de ancião? Estou deixando aqui uma pergunta. Isso simplesmente é para vocês verem que o Salmo 24, verso 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? É uma pergunta. Verso 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O coração das pessoas, hoje em dia, estão voltadas mais para os homens do que para a palavra. As ações dos homens hoje não estão voltadas para Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou por mim e por você. Eu quero deixar claro aqui que eu estou deixando aqui uma pergunta, uma indagação. Porque se ele voltar, eu não faço parte do ministério não, mas aqui no meu canal onde eu prego a verdade. E como eu já gravei outros vídeos, eu estou gravando este vídeo também. Se eles voltar, eles têm que voltar ser recebido da mesma forma que o estatuto da igreja recebe as outras pessoas que saem da igreja de lá. Eles não podem voltar como ancião, eles não podem voltar como diácono, não. Não é isso que o estatuto da igreja permite. Mas lembrando, o amor ao próximo prevalece. Deve ter amor, respeito um para com o outro. Tem que ter respeito um para com o outro. Tem que ter amor um para com o outro. Mas saiba de uma coisa, nunca pode ser quebrado a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não se apega aos homens, se apega na palavra de Deus. Não se apega a ancião, se apega na palavra de Deus. Não se apega ao pastor, a qual eu tenho pastor, mas se apega na palavra de Deus. Respeite todos eles. Respeite. Jesus está voltando. Jesus está voltando e a qualquer momento a trombeta irá soar, oh glória. E a pergunta é, você está ligado na placa da igreja ou você está ligado no trono do céu para que a trombeta soa e nós subiremos juntamente com Deus o Pai? Não deixe que as pessoas enchem o teu coração, mas deixe que a palavra de Deus impregne em teu coração.
Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Gravarei a parte 2 desse vídeo para nós entender mais sobre esse assunto. Que Deus continue te abençoando.